A gente é um motivo de alegria retornar a essa casa, nossa casa, né? Onde a gente se sente à vontade, onde a gente se sente feliz de rever alguns irmãos, poder estar aqui seguindo essa tribuna, ministrando a palavra do Senhor. Eu mais um meu obreiro, meu obreiro foi para o banheiro, nem na hora da palavra. O obreiro foi que está aqui comigo, acompanhando a família. Ficou na nossa igreja lá. Meus irmãos, abra sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 16, versículo, vamos ler, a partir do 25, que fala uma história bem conhecida, acerca da vida de Paulo e Silas. Hoje nós vamos tratar de correntes, de medo, e nós queremos ilustrar em cima dessa passagem, que se Paulo teve medo, você também tem direito de ter medo. Agora, o que vai mudar a situação é como você se porta diante da situação de medo que você está passando. E aqui nós vamos aprender nessa noite algo especial da parte de Deus. Diz assim a palavra: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos estavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Somente daí pode ser sentado, fica à vontade. Fique à vontade aí, que você possa receber algo da parte do Senhor nessa noite, acerca dessa palavra. Meus irmãos, quando nós falamos de medo, quando nós queremos abordar esse assunto, ele é um assunto amplo, né? Um assunto que nos direciona para várias situações da nossa vida. E quando nós estávamos aqui montando, né, a pregação acerca dessa passagem que o presbítero Rodrigo nos passou, eu fui buscar no dicionário o que quer dizer medo. Porque às vezes nós temos medo de muita coisa, mas nós não entendemos que o medo ele está atrelado a várias situações da nossa vida. Primeiro, medo é o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou ao contrário, suscita essa consciência. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio, tudo isso envolve o medo. O medo ele também está atrelado ao transtorno de ansiedade. Ele também está atrelado à ansiedade generalizada. Então o medo ele está caminhando em várias áreas da sua vida. Você que veio aqui nessa noite, que às vezes você tem medo de algumas situações que são tão pequenas diante da presença de Deus, e você não tem a chave e nem o entendimento correto de como se portar para vencer esse medo que você tem. Quando nós falamos de medo, meu irmão, não estou aqui dizendo para você ter medo de uma barata, ter medo de escuro. Hoje a igreja ela peca porque ela tem medo de coisas tão pequenas, mas ela não tem medo de perder a presença de Deus, que é algo mais primordial nas nossas vidas. Você pode ter medo, meu irmão, de tudo, mas tenha o maior medo de perder a presença dele, de estar longe, distante da presença dele. Mas para isso você precisa quebrar algumas situações da sua vida que te faz, que te atrasa diante da presença dele. Quando nós lemos aqui no livro de Atos, o autor nos relata a história de Paulo e Silas, que outrora estavam numa cidade pregando, fazendo a obra do Senhor. Mas pastor, o que tem a ver essa história com medo? Eu vou mostrar para você, meu amor, nessa noite, que Paulo e Silas também tiveram medo. Tem outros personagens bíblicos que, se a gente for discorrer aqui, também tiveram medo. Mas como eu disse na introdução, é a maneira que você passa essa situação de medo é que te faz crescer. Se você se entrega na presença do medo, você vai ser perdedor. Davi, quando ele passou a pior fase da sua vida, quando seu filho ali, morre, ele se lança, ele teve medo, ele entrou em estado depressivo, ele entrou em estado de choque.
Você tem presenciado o medo de crescer, o medo de prosseguir, o medo de se entregar na presença dele, porque você tem medo de viver as coisas grandiosas que ele tem para a sua vida. Nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você: não tenha medo de viver o sobrenatural de Deus na sua vida, não tenha medo de viver o sobrenatural de Deus na sua casa, não tenha medo de viver o sobrenatural do Senhor. Estavam lá pregando, ensinando, e aí eles tiveram ali um momento que foram presos, porque revelaram algo que atrapalhou os comerciantes da época. E aí, quando eles são lançados na prisão, eles não desceram sorrindo, cantando alegremente: oh, que maravilha, nós vamos ser presos, nós vamos tomar umas porradas, nós vamos ficar ali aprisionados, vai ser bom demais, vai ser uma maravilha. Só você sabe como o medo te afeta, só você sabe como a sua situação tem te afetado, só você sabe. Eu não posso dizer para você, e nem expressar para você, e nem para a igreja que você tem vivido, mas você tem nessa noite, nessa campanha, a oportunidade de dizer: chega, eu não quero mais viver em cima desse medo, eu quero ver algo sobrenatural, eu quero ver algo grandioso na presença dele. Quando Paulo e Silas é lançado na prisão, muitos cristãos estão sendo lançados na prisão em várias áreas da sua vida, na área financeira, na área familiar, na área conjugal, na área de relacionamento entre pai e filho, filho e pai, entre cônjuge. Está aprisionado, acorrentado a situações tão pequenas, tão minúsculas diante da presença de Deus, mas não tem entendimento que ele tem uma chave poderosa nas mãos, que é a palavra, para vencer o medo, para vencer a ansiedade, a depressão, aquilo que tem afetado a sua vida. Paulo e Silas não tinham ali a palavra, mas eles tinham o pulmão, eles tinham ar dentro do corpo deles ali. E aí, eles ali com medo. Às vezes você entrou aqui pensando assim: essa campanha vai dizer o que para mim? Deus está dizendo para você nessa noite: você não está tendo força mais, você não está conseguindo mais. Deus, eu não sei nem orar mais acerca do que eu estou passando. Então se espelhe no que Paulo Silas fez. Comece a fazer o que o pregador Rodrigo Henrique acabou de fazer. Louve. Comece a cantar. Comece a glorificar o nome dele. Comece a dizer que ele é lindo. Comece a criar estratégias para vencer aquilo que tem te afastado da presença dele, aquilo que está te acorrentando e te tirando da presença dele. Pastor, o senhor não sabe o que é que eu tenho passado, o senhor não tem ideia daquilo que eu tenho vivido. Eu não sei, mas eu li o que Paulo Silas viveu, mas eu não sei o que ele sentiu ali. Eu não consigo expressar, mas eu consigo trazer para você aqui uma reflexão de você entender que o que você está passando pode ser vencido através da sua fé. Só basta você arrumar, só basta você seguir os exemplos que a Bíblia nos traz. Meus irmãos, vou te dar alguns exemplos aqui de onde estiveram nele. Você acha que quando Moisés esteve diante da sarça, ele ficou sem entender? Ele entendeu. Ficou preocupado: quem é que está falando comigo? Quem é? Você acha que ele não está com medo da missão que Deus deu para ele? Você acha que quando Davi deu de cara com o profeta lá na porta da casa dele, esperando lá o dinheiro, quando ele dobrou o joelho, o óleo desceu sobre a sua cabeça, ele não teve medo? Ele teve medo. Os grandes homens da Bíblia tiveram medo, mas foi a maneira que eles se portaram diante do medo que fizeram deles referência para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui servindo ao Deus Todo-Poderoso. É como você tem passado em cima do seu medo, é que vai mudar o seu futuro. Sabe a corrente que está te aprisionando? É como você se coloca na presença de Deus, é que vai mudar a sua estrutura.
Um homem forte, robusto, cheio de força, matou milhares de filisteus, também teve medo. E ele só venceu o medo dele porque ele clamou no momento certo. Sansão estava todo amarrado ali diante dos filisteus ali, todo preso, e ele só pediu: Senhor, me dá mais uma oportunidade de glorificar o teu nome diante desses fariseus, desses filisteus, dessas pessoas que têm a vontade dele contra mim. Deus está dizendo para você nessa noite, minha irmã e meu irmão, peça mais uma oportunidade para ele mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar o teu lar, mudar o teu casamento, mudar a relação sua com teus filhos. Às vezes você não entende que o momento que teu filho tem vivido, de ficar no quarto, depressivo, apreensivo, de cabeça baixa, não conseguindo olhar nos seus olhos, é porque você ainda não se colocou na presença e falou assim: eu não aceito meu filho vindo dessa forma. Eu quero aqui tomar a autoridade do céu sobre a vida do meu filho, da minha filha, e repreender esse medo. Paulo e Silas estavam numa situação difícil, mas eles começaram a cantar, começaram a louvar, e lá do alto dos céus Deus mandou a resposta. Deus vai te usar mesmo diante do seu medo. Foi assim com Paulo e Silas. Aqui mais para frente vai dizendo que quando houve ali um terremoto, o carcereiro saiu preocupado, com medo. Chegou lá, viu tudo vazio. Já pensou: já que eu vou morrer amanhã, eu já vou resolver o problema hoje. Sim, pegou a espada, falou: vou acabar lá com tudo. Mas Paulo, com o coração de servo, com o coração de Cristo, diz para ele: ei, calma. Deus está dizendo para você nessa noite: calma, ainda não é o fim não. Ainda não chegou o fim da história, ainda não chegou o fim da vida. Entenda que tudo tem um propósito. A palavra de Deus nos fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo para você semear, há tempo para você plantar, para você cuidar, para você regar. Mas vai chegar o momento que você vai colher. Essa campanha veio para você semear a sua vida, para você quebrar as correntes existenciais que tem te afetado diante da presença dele, aquilo que tem te afastado diante da presença dele, aquilo que tem dito para você: você não vai ser servido, você não serve para ser cristão, você não serve para ser um obreiro, você não serve para ser isso, para ser aquilo, lá não é o teu lugar. Deus está dizendo para você aqui, como Paulo disse para o carcereiro: acalma, acalma, a bênção está aqui para a sua vida, ninguém fugiu não, está todo mundo aqui, calma que vai chegar refrigério na tua alma. Meus irmãos, a palavra nos diz que nós somos nova criatura. Se você é nova criatura, meus irmãos, aquilo que tem te afetado, o que afetava antes de você se tornar uma pessoa de Deus, uma pessoa lavada e remida pelo sangue, isso não pode mais estar martelando, te crucificando, te sendo alvo. Você tem que mudar o seu posicionamento para que Deus mude a postura dele contigo. A sua fé é uma via de mão dupla. Deus não vai só mandar bênção para você, se você não mandar algo para Ele, se você não entregar algo para Ele. Enquanto você não mudar seu entendimento acerca das coisas do Rei. Ontem eu estava indo ali para o Rolê Show, para ver o show, e eu comentei no carro com minha esposa, eu falei assim: você está vendo que tem algo diferente. Ela tem medo. Está tudo estranho, não sei. Parece que o povo não tem nem mais alegria de se reunir num local para cantar. E ontem realmente foi um culto lá, tivemos um culto, não foi político, não foi, né? Teve pregação, teve louvor, tinha muita gente intercedendo lá da igreja de Impactados. Mas mesmo assim a igreja ainda está com medo de viver as grandes coisas. Meus irmãos, entenda algo sobrenatural. A geração de Paulo, de Silas, a geração
não pode chegar no teu coração, não pode atrasar a tua fé, não pode dizer para a tua fé: chega, larga desse negócio de ser crente, vamos para lá hoje curtir o show da não sei de quem, vai ter bebida à vontade lá, não paga nada. São coisas pequenas, medos pequenos que têm nos afastado da presença de Deus. Assim como foi o carcereiro, faltou vigilância da parte dele. Aquilo que ele já viu, já gerou no coração dele uma atitude de acabar com tudo. Deus está dizendo para você: não é o que você está vendo, mas é o que eu estou preparando para a sua vida, que vai ser bênção para você. Você pode estar olhando agora, aqui, eu já estou olhando lá na frente. A irmã está ali com uma criancinha de colo, ela está olhando uma criancinha aqui de colo, mas Deus já está olhando o futuro lá na frente. Se vai ser um obreiro na casa de Deus, um levita, um pastor, alguém que vai pregar nas quatro cantos dessa terra, mas é Deus quem sabe, é Deus quem vai fazer o propósito. Mas nós, como igreja, nós não temos que ter medo. Não tenha medo da presença dele, não tenha medo de se rasgar na presença dele, não tenha medo de se jogar na presença dele. Nós estamos na nossa igreja lá com 50 dias, irmãos. Tem 50 dias que nós estamos com um trabalho sobre o Pentecoste. Vai acabar dia 28 agora de maio. Todas as mensagens desse tempo foram em cima disso, falando de Pentecoste, tudo em cima de Pentecoste, avivamento, de uma nova era para a igreja. E agora nós entramos também com o tema cidadãos do céu. No céu não há medo, no céu não há depressão, no céu não há ansiedade. Então, como servos, nós temos que repreender todo esse mal das nossas vidas, é agora. Não é deixar para daqui, final da campanha, dizer: Senhor, toda quinta-feira eu vou lá e algo diferente vai acontecer na minha vida. Senhor, toda quinta-feira eu vou lá e cada corrente que tem me aprisionado, o Senhor vai quebrar uma por uma. Eu vou receber a minha bênção, eu vou receber a minha vitória, eu vou mudar a minha fé, eu vou ter algo sobrenatural sobre a minha vida. Glória a Deus. Uma campanha não é para você sentar e somente presenciar o culto, é para gerar algo diferente na sua vida, é para gerar algo grandioso, é para dizer para você assim: ei, há tempo para você ainda mudar a sua postura diante da presença dele. Eu tenho vivido algo sobrenatural da parte de Deus, que há muito tempo eu não tinha vivido, há muito tempo eu não conseguia viver algo como eu tenho vivido, mas é porque eu decidi, irmãos, tomar uma medida drástica na minha vida. E muitas das vezes você também pode estar na mesma situação que eu estava. Estava na igreja, como você está, indo para a igreja, todos os cultos na igreja, mas não acontecia nada. Sabe aquela lágrima assim que precisa correr no olho da gente quando a gente sente a presença dele? Nem isso aconteceu. Sabe aquela displicência que você está aqui no culto, de só lá na sua casa: nossa, vamos fazer janta, porque amanhã meu marido vai trabalhar, minha esposa. Falei: Deus, se for para ser assim, encerra meu ciclo. Chega de viver da mesma maneira. Eu preciso entrar aqui dentro e chorar na tua presença. Eu preciso entrar aqui dentro e sentir algo sobrenatural. Não é sentimentalismo, mas é algo que gere fé no meu coração, para que eu possa entender que eu ainda sou útil na tua obra, que eu ainda sou útil na tua presença. Às vezes você perdeu o entendimento, o medo tem trazido isso para você: eu não sou mais útil, eu não sirvo para mais nada, nem por lá na igreja eu sirvo. Para que eu vou só porque eu gosto de estar lá, mas não é por mostrar que você tem que estar aqui. Você tem que estar aqui porque você precisa de estar na presença dele. É você que tem que quebrar essa corrente e dizer: Senhor, chega. Domingo eu vou vir, vai ser diferente. Domingo eu quero estar, vai ser diferente. Aleluia! Meus irmãos, não precisou de ninguém lá em mim colocar a mão na minha cabeça. Eu estava com medo. Eu estava com medo de novamente me lançar na presença dele, porque as frustrações da obra te fazem às vezes ficar com o pé atrás. Mas aí eu
para mim que não é da maneira que eu penso que é. Deus não me quer porque eu sou pastor. Deus não me quer porque eu dirijo igreja, porque eu vou dirigir igreja, porque eu vou guiar um povo. Deus me quer porque Ele tem anseio pela minha alma. Ela é valiosa, a sua alma é valiosa. Então é isso que você tem que entender. O medo que te faz descansar na presença dele tem que encerrar hoje. Você tem que quebrar essa corrente da sua vida. Ou não é normal um crente vir para a igreja durante um ano e não conseguir sequer um dia chorar na presença de Deus? Não é normal. Às vezes você chora lá assistindo um filme. O medo tem feito isso conosco, tem nos afastado verdadeiramente da presença dele. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te mostrar que Paulo e Silas estavam numa prisão, acorrentados pelos braços, pela cintura, e eles tiveram a atitude de adorar para mudar a situação deles. Mas quando você muda a sua situação, não é só você que recebe a Deus. Paulo e Silas, mesmo presos, ainda serviram de canal de bênção para uma família. O carcereiro e a sua casa encontraram salvação. Para você ver que quando você rompe o medo, você rompe as correntes, Deus começa a te abençoar, e você abençoa o da direita, o da frente, o da esquerda, o da atrás. Deus te faz como flecha. Mas é você que tem que mudar a sua história, é você que tem que quebrar essa corrente. Nós estamos já no mês de maio. Já estamos no mês de maio. Bom, já foram 5 meses, estamos 5 meses de 2023. Não tem como. Se você está com medo de verdadeiramente se lançar na presença dele, eu te convido nessa noite. Diga para ele: Jesus, meu ano começa agora na tua presença. Porque até agora eu só estava com medo de estar cara a cara contigo. Porque tem gente que tem medo de estar presente, de estar assim, ó, face a face com ele, de ser tomado por ele. Eu me lembro que o dia que eu comecei esse processo na minha vida, irmãos, foi algo maravilhoso. Estava lá na igreja, eu gosto de sentar nas últimas cadeiras assim, porque lá no nosso ministério a gente não usa cadeira, não. O pastor não se faz. Eu lá no final, do lado da minha esposa, e eles, o equipe de louvor começou a cantar lá, ao estar sentado. E aquele louvor foi enchendo meu coração, foi enchendo a minha alma. Foi a resposta que eu estava procurando do Senhor. Eu estava com medo de verdadeiramente me entregar para Ele novamente, porque eu tinha sido muito frustrado, tinha apanhado muito. Mas essa pregação que eu estou trazendo para você nessa noite é para dizer para você: você pode tomar porrada de todo lado. O que vai prevalecer é a sua perseverança com Ele. E aí, quando eles começaram a me cantar, irmãos, eu comecei a me derramar na presença dele, e a lágrima que há muitos dias não vinha no meu rosto, ela voltou a vir. Porque eu decidi romper as correntes do medo. Às vezes lá na sua casa está faltando a comida. Às vezes o seu casamento está por um fio, você está com medo de acabar. Às vezes seu filho está quase tendo uma overdose. Seu marido está bebendo, você não sabe o tanto. Você está devendo tanto, você não sabe o que vai fazer para pagar. Tenha medo disso não, meu irmão. Tenha medo de perder a presença dele. Tenha medo de ficar sem a salvação dele. Isso aí hoje ele pode ir lá na sua casa e encher o teu celeiro. Ele pode ir lá no teu filho, restaurar a vida dele. Ele pode ir no teu casamento e fazer algo sobrenatural no seu casamento. Mas a presença dele, você tem que ter medo de perder a presença. É a graça, é tudo que ele tem feito por ti. Glória a Deus. A corrente maior que você tem que quebrar é o medo de perder a presença poderosa e gloriosa do Senhor Jesus.
mas é difícil. Para mim é difícil vencer isso. Busca ajuda. Busca ajuda. Às vezes nós não conseguimos orar. Às vezes nós não conseguimos falar com ninguém. Mas você tem que perder o medo de falar com alguém. Meus irmãos, quem aqui, seja muito sincero com Deus, está passando uma crise interna assim muito grandiosa. Muito grandiosa, mesmo, algo assim que você não consegue falar com ninguém. Você não consegue desabafar com seu pastor. Você não consegue nem falar com o Espírito Santo. Porque tem seres humanos que guardam as coisas, né, que fica assim, ó, com medo de abrir e às vezes se machuca mais ainda. Essa corrente que você quer quebrar na sua vida nessa noite. Estou dizendo para você vir aqui, pegar o microfone e dizer aos 4 cantos da terra: ei, meu problema é esse, não. Estou dizendo para você chamar ele e falar pelo Espírito Santo. Resolve. Tem algo aqui, ó, nessa parte do meu corpo chamado coração, que está apertado, que está me machucando, que está me fazendo gemer, mas eu não consigo nem gritar mais. Agora tem gente que consegue pedir ajuda. Tem gente que consegue chegar para o pastor. Irmãos, eu não conseguia falar nem com a minha esposa que eu estava passando aqui. Estava lá na igreja, mas eu entendi, meu irmão, que não é no muito que eu estou fazendo aqui, se eu estou lavando, limpando, isso e aquilo. A prioridade do reino é salvação de almas. Às vezes você precisa quebrar uma corrente para você voltar a sorrir. Tem gente que está com medo de sorrir. Sorrir diante da presença dele. Eu estou todo arrepiado aqui, lembrando, pregando e lembrando daquele dia. Que as lágrimas voltaram a correr pelos olhos. E aí domingo, pastor, você vai pregar domingo? Amém, pastor? Porque lá geralmente é 2 pregações, às vezes só uma. E ele, hoje o culto acabou de meia. Ele me entregou 8h15, 8h12, eu acho. Aí eles buscavam, eu falei, fica todo mundo aí. Falei 10 minutos, irmão. Falei, Senhor, eu estou lendo a Bíblia, essa não encaixa, essa não encaixa. Mas tinha que ser algo voltado em seus características de hoje. E eu ministrei uma palavra lá acerca do mesmo livro que nós estamos ministrando aqui com os irmãos. E nesse livro de Atos, lá no capítulo 2, Joel, lá no Velho Testamento, deixou uma promessa para a igreja. Que quando você verdadeiramente se entregar na presença dele, vai acontecer algo sobrenatural como aconteceu com o Messias da sua vida. E lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, a promessa é essa: que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Para quem tem medo, não profetiza. Tem medo de errar. Agora quem tem coragem, profetiza. Os vossos mancebos terão visões. Algumas traduções, os vossos velhos, os anciões da igreja. Às vezes você está olhando para você assim, estou descendo na ladeira abaixo, não serve para mais nada na igreja, nem para dar caminho. Você serve para muita coisa. Deus ainda te dá visões, mulher, visões, homem. Mas você tem que ter coragem, não tenha medo de entregar aquilo que Deus tem mostrado. E também no meu Espírito derramarei sobre os servos e as minhas servas naqueles dias. E
e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor e fogo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E aqui a parte mais importante dessa profecia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Todo aquele que não tiver medo de se entregar na presença dele será salvo, presbítero. Aleluia! Todo aquele que dizer para ele: Jesus, está doendo, está apertado, eu estou passando uma crise, eu estou com medo de dizer o que eu estou passando, mas o Senhor é o meu Redentor. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu creio na glória do Senhor sobre a minha vida. A verdade, fique de pé. Meus irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Que Deus venha quebrar toda ou qualquer corrente, toda ou qualquer maldição sobre a sua vida. Às vezes você está com medo de coisas tão pequenas. Tenha medo não. Não tenha medo não, meu irmão. O que Deus tem preparado para a sua filha é coisa grandiosa. Às vezes, mãe, agora, está vendo o que está acontecendo no mundo, fica assim, eu fico me indagando, eu tenho um menino de 6, uma de 4, uma de 15, eu, Senhor, como vai ser? Mas o que nos compete a fazer é dizer para Deus: toma de conta, coloca as suas mãos, cobre com as tuas mãos, não tenha medo. Não tenha medo de entregar a tua casa na presença dele e dizer para ele: entra na minha casa, Senhor, e faça aquilo que o Senhor quer fazer lá. Eu te dou liberdade. Às vezes você tem medo de deixar Deus entrar lá e fazer aquilo que ele tem que fazer. Às vezes Deus vai fazer um ribuliço lá. Às vezes até está acontecendo um ribuliço. Às vezes você vem aqui hoje, deixou o marido lá emburrado, o filho, a esposa, o esposo, prestou. Mas creia que a vitória chegará. Não tenha medo de perseverar. Aleluia, glória a Deus. Continua na casa dele, porque ele vai te honrar. Aleluia. Glória. Quem pode aí, ó? Faz assim. Faz assim, ó. Olha com os olhos da fé, tem duas correntes aí nos seus braços. Duas correntes aí te aprisionando. Mas, pastor, eu quero ser livre. Eu quero ter liberdade. Eu quero abrir os braços e dizer para ele: toma-me, Senhor, nas tuas mãos. Aleluia! Profetiza sobre a sua vida nessa noite. Deus, todo qualquer medo que tenha sobre o meu coração, sobre a minha mente. Pai, essa corrente que tem me aprisionado diante da tua presença, que tem me afastado diante da graça e da glória do Senhor. Eu quero profetizar nessa noite, Jesus. Eu não quero mais ter medo. Eu não quero mais sofrer do medo. Eu não quero mais sofrer da ansiedade que o medo causa. Eu não quero mais sofrer da depressão que o medo causa. Eu quero sim sofrer pela glória e pela graça do Senhor. Então nessa noite, quebra toda a corrente. Deus, visita a minha família, visita a minha casa. Satanás tem aprisionado os meus, o meu lar, mas nessa noite eu quero pedir ao Senhor: quebra esta corrente. Quebra, Jesus, toda a corrente. Quebra todo o mal. Quebra, Jesus, todo o mal. Aleluia. Olha para os seus irmãos assim. Diga: Jesus, quebra toda a corrente. A partir de hoje, não tem limite. Em nome de
Jesus, vem sobre a minha vida agora, Jesus. Jesus, eu tive medo, mas eu quero ter um abraço hoje, Jesus, para selar essa nova etapa da minha vida. Ó Espírito Santo do Senhor, traga refrigério, meu Pai. Traga, meu Deus, libertação sobre a vida dos teus filhos nessa hora. Pai, eu te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus. Amém, amém. Aplauda Jesus. Deus abençoe.